Vejo muitos rostos conhecidos aqui. Tem muita gente que já está experientíssima no mercado, né? Enfim. Mas trouxe aqui um pouquinho da experiência da MPD em relação a esse assunto, tá? Então, vou tentar ser o mais rápido possível para a gente poder conversar um pouquinho depois. Eu sou a Lígia, sou arquiteta, especialista BIM pela Zigurati, né, BIM Manager pela Zigurati, e trabalho na MPD há 10 anos, um pouco mais quase, onde eu assumi a cadeira de BIM em 2022, né, com a criação do departamento. Até 2022, a gente desenvolveu bastante dentro da equipe de projetos, né, foi um desenvolvimento mútuo ali para a gente conseguir aplicar da empresa como um todo. E em 2022 a gente viu a necessidade de realmente criar esse departamento, ampliar um pouco mais esse uso para poder evoluir isso um pouco mais na empresa. E a MPD, só para contextualizar, é uma consultora incorporadora. Nós estamos há 40 anos no mercado. Como incorporadora, nós atuamos principalmente residenciais e comerciais em Alphaville, Barueri e São Paulo. E, como construtora, nós atuamos tanto em empreendimentos públicos quanto privados, nos diversos segmentos da construção. Tá? Hospitalar, corporativo, infraestrutura, enfim. E nós iniciamos esse desenvolvimento em BIM em 2013 e passamos por algumas etapas já nesse processo. Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho da experiência na implantação disso dentro do canteiro de obras. Tá? Então, para a gente começar isso, a gente precisa entender qual é o processo da obra. Então, a obra ela tem muitas responsabilidades, muitas atribuições, né? A equipe de obra tem muitas atribuições, principalmente na MPD, que o processo era bastante descentralizado, e isso tem mudado um pouco devido ao crescimento da empresa. A gente tem realmente muitas atribuições dentro do engenheiro de obra, dentro do gestor da obra. Então, o nosso principal desafio é como implantar uma cultura BIM que é estranha, geralmente, para aquela pessoa. Né? Ela às vezes, quem está em obra está muito acostumado com o processo habitual dele. Como que a gente insere isso, mostrando para ele que o BIM é uma boa ferramenta, um bom partido para a gente poder melhorar o processo dele, sem que ele ache que é só mais uma coisa para fazer. Né? E ainda mais em toda a rotina, né? Porque a obra tem um prazo, não dá para a gente simplesmente aumentar o prazo de obra porque a gente está trabalhando em BIM. Né? Então, a gente tem que ir lidando com essas situações. Então, eu vou apresentar para vocês algumas iniciativas que nós temos trabalhado para que a gente consiga chegar num BIM cada vez mais conectado, né? Que conecte cada um desses pontos ao BIM e à gestão de obra como um todo. O primeiro ponto é a visualização no canteiro de obras. Eu acho que o inicial do BIM é o 3D, não tem como fugir disso. Né? Claro que a informação é o mais importante, mas o inicial é o 3D. Então, a gente não tem como fugir do 3D. Então, a primeira coisa que a gente consegue já encantar, já facilitar esse processo para as equipes de obra, né, principalmente para quem está do campo, é a visualização no canteiro. Pode dar só o play no vídeo? Acho que não começou. E como que foi esse processo? A gente tentou iniciar isso com os engenheiros, e a gente via uma resistência muito grande. Então, a gente chegou no mestre de obra. Mestre, vem aqui, rapidinho, 5 minutinhos, para eu te mostrar uma coisa. Abrimos no celular. Mestre, isso aqui, você consegue ver o empreendimento com a planta junto, com o modelo. A gente consegue entender melhor como isso deve ser executado. O que você acha? Resolve meus problemas. Às vezes eu preciso do engenheiro. Às vezes eu preciso ficar esperando o engenheiro para imprimir um projeto, porque eu não tenho o projeto atualizado, mas ali eu já estou com o projeto, já estou com o modelo, já consigo ver isso muito mais fácil. E, às vezes, a gente acha, não, mestre de obra não vai conseguir mexer nisso. Vai, gente. Acreditem, ele mexe muito melhor do que muitos engenheiros dentro do canteiro. Tá? Então, sim, foi uma das iniciativas que a gente fez, foi chegar nesses encarregados, nesses mestres, levando os tablets para eles, disponibilizando essa tecnologia para que eles possam trabalhar em cima disso. E isso melhorou drasticamente o entendimento dos projetos e
e começou a culturar tanto a equipe de engenharia quanto a equipe de campo com o modelo. E essas ferramentas, elas, né, a gente está falando de BIM, então a gente também está falando de informação junto com isso. E, através dessas ferramentas, a gente consegue, às vezes parece meio básico, mas a gente consegue trabalhar isso de uma forma simplesmente fazendo um filtro, fazendo uma identificação dos pacotes de serviço, a gente já consegue ter esses usos em outras formas. Então, o mestre precisa entender, às vezes, como que se dá alguma interligação específica de uma estrutura, por exemplo, mostrar para um empreiteiro qual é o pacote de serviço daquele pavimento. Enfim, com as informações embutidas, a gente vai trabalhando e vamos tendo outros usos com esse crescimento de maturidade dentro do canteiro. Perdão. Outra questão que a gente tem trabalhado, e aí com esse aculturamento do canteiro e da engenharia de obras, a gente tem crescido bastante, é a questão do planejamento. Tá rodando. O planejamento, ele tem sido trabalhado tanto com o Departamento Central de Planejamento, quanto com a equipe de obra, né? A gente acha importante que isso esteja no canteiro, seja controlado pelos engenheiros, seja atualizado, porque mesmo que você faça um planejamento maravilhoso no início de uma obra, como um departamento central, a obra terá interferências, imprevisibilidades, que a gente precisa remarcar qual é o rumo, qual é o novo rumo daquela solução. Então, a gente precisa que essas inteligências estejam também no canteiro de obra, né? E a gente tem o departamento BIM como apoio, porque é importante que a inteligência mesmo seja de cada profissional que está trabalhando em cima daquilo. E, dentro desse processo, né, a gente consegue formular os cenários, consegue fazer diversos planos de ações em cima desses problemas encontrados. E a gente começa a levar isso tanto para a ponta, junto à equipe de campo, né? Com rotinas Lean, como check-in e check-out, a gente consegue ir trabalhando com isso, e a gente também consegue levar isso para a alta gestão. Então, com o mesmo produto, a gente consegue trabalhar a visão de ambos os lados. Né? Esse aqui é um caso de um Project Review, que é um processo que a gente faz mensalmente com a nossa diretoria, onde nós mostramos qual é o plano de ação para resolver uma possível interferência. Né? A gente tinha um problema de fundação, que atrasou essa fundação em 2 meses. Então, qual é o plano de ação para a gente conseguir alcançar a data final, no prazo final? No prazo correto. E, junto à equipe de projetos, né, justamente porque a gente está muito próximo, e projetos geralmente é um agregador, é um centralizador de ambas as pontas do empreendimento, a gente tem trabalhado em outras iniciativas também, que visam melhorar a qualidade e a produtividade no canteiro. Então, o apartamento modelo é um processo que a gente geralmente faz em 2 etapas físicas, para os apartamentos tipo, né, porque, como eles serão replicados, a gente precisa identificar quais são todas as dificuldades e quais são os problemas que a gente encontra durante esse processo de execução. E com o modelo, fica muito fácil da gente conseguir ver isso virtualmente. Né? Então, a gente criou uma 3ª etapa, na verdade, essa virou a 1ª etapa, de aprovação do apartamento modelo, antes mesmo da obra começar a executar isso. Então, a gente já levanta para a obra quais são os pontos de atenção. Principalmente em São Paulo, a gente vê que, às vezes, tudo é milimetricamente calculado, o pé direito, as áreas, as alturas. Então, a gente sempre tem algum ponto de atenção no projeto que a gente precisa levar para a obra. E, muito importante, como os projetistas, né, às vezes, a relação entre a obra e o projeto, eles querem mudar algumas coisas, eles não entendem o porquê que tem alguma solução foi aplicada. E esse tipo de trabalho faz com que eles entendam realmente
o motivo de cada escolha, de cada solução aplicada, e a gente consiga também ter o outro lado da obra explicando quais são as dificuldades para os projetistas. Então, a gente une os dois lados, o projetista com a obra, para conseguir mostrar o lado de cada um e a gente conseguir uma conformidade maior nesse tipo de processo. E aí, com a consolidação do apartamento modelo físico, a gente também disponibiliza esses pontos de atenção numa sequência, de um modo mais aberto para qualquer um conseguir identificar quais são esses pontos de atenção que a gente precisa levar para o modelo, para o empreendimento, para a execução. Então, qualquer pessoa, seja um encanador, seja um instalador de drywall que tenha que fazer aquela instalação, ele vai ter isso disponível dentro do apartamento modelo, que isso fica aberto, para que eles entendam quais são as questões construtivas principais que a gente precisa de atenção durante a execução. E aí isso não fica nichado só em quem participou dos processos anteriores. E, por último, mas não importante, a gente, dada a importância disso, enfim, a gente tem a seção de quantidades, que também é um momento muito importante para a obra, eu acredito que todo mundo saiba aqui, mas na extração de quantidades é geralmente quando realmente o engenheiro vai entender o empreendimento, ele vai entender o projeto. Então, a gente não pode simplesmente ignorar essa parte como uma inteligência da engenharia. A gente precisa apoiar o engenheiro, como o BIM, como projetos, para que eles entendam, eles consigam extrair essas quantidades e esse seja mais um processo de base que eles façam para entendimento do projeto e posteriores processos associados a isso. E aí, como uma conclusãozinha, em resumo geral, a gente tem algumas dicas. Então, o principal, conheça os processos. É muito importante estar tudo alinhado com quem realmente vai utilizar aquilo, com quem realmente vai trabalhar com aquele processo para ter uma sinergia entre o BIM e a rotina de cada um dos profissionais associados dentro desse processo de canteiro. Às vezes, a gente quer trabalhar em todos os empreendimentos de uma vez, a gente não consegue, porque são pessoas diferentes e eu acho que dos principais pontos de discussão no evento são as pessoas. Uma das principais dificuldades da maioria das pessoas aqui é a gestão de pessoas, é a mudança de cultura. Então, o principal ponto que a gente tem ido é o foco em quem quer participar do processo. Então, identificar quem são aqueles champions que têm mais interesse, que querem participar, que têm uma curiosidade, para a gente investir naqueles e eles se tornarem um case de sucesso para os próximos empreendimentos também. A equipe de campo tem muito mais a contribuir do que a gente imagina, como eu disse. Esse processo, essa cultura tem mudado bastante por causa dessa proximidade que a gente tem com eles. A questão da colaboração, não tem nem o que falar. O básico do BIM é a gente colaborar um com o outro, a gente entender como cada processo interfere no processo do outro, e a gente disseminar isso de uma forma que as pessoas, os profissionais que estão naquela linha de frente da obra, também entendam como esses processos podem ser evoluídos e trabalhados em colaboração. O BIM é um meio e não um fim. Então, todo mundo aqui eu entendo que sabe disso, mas é o básico para a gente ir explicando para eles, para a equipe que geralmente está longe desse tipo de narrativa. E quem ainda não começou, eu acredito que como a gente está num evento bastante amplo, a gente entende que quem está aqui já tem conhecimento, já sabe disso, então já deve ter algum tipo de iniciativa. Mas se alguém não iniciou ainda, inicie. Não tem como fugir disso.
É isso que eu gostaria de passar para vocês. Obrigada pela participação de todos. E eu abro aqui para perguntas e respostas. Bom dia. Primeiro, parabéns pela apresentação. Me chamo Cristiano, eu sou BIM Manager na OEC, Engenharia OEC. E você falou sobre as dificuldades de implementação no início. Eu queria entender, se você pudesse compartilhar, como foi o processo de tomada de decisão na empresa, na MPD, para começar a se inserir no cenário, e qual foi o roadmap de vocês, em termos de capacitação, enfim, compartilhar essa experiência nas primeiras datas, assim, que na tomada de decisão, quando a empresa decidiu realmente incorporar nos processos a metodologia. Tá. Tudo começou em 2013, quando a gente tem uma reunião mensal, chamada reunião de integração dentro da empresa, onde cada área leva algum tipo de assunto, às vezes diferente de mercado, ou algo que está acontecendo dentro do departamento. Tudo começou lá, quando a nossa gerente de projetos, na época, levou o Rogério Suzuki numa apresentação, que explicou para a alta diretoria e para toda a empresa o que era o BIM. E aí, com isso, a alta diretoria viu muito valor nisso, e foi começado um projeto piloto em relação a isso, né? Foi contratado o Rogério Suzuki como consultoria, foram realizadas toda a primeira parte inicial de planejamento. Eu não estava nessa época, porque eu era estagiária em obra. Eu fui escolhida posteriormente para entrar nesse processo. Mas teve todo o processo inicial de entender os processos, entender quais ferramentas seriam melhor, enfim. E foi definido, na época, um projeto piloto de 6 meses, com 4 empreendimentos e 6 funcionários praticamente participando disso. Eram 2 pessoas de projeto, 2 pessoas de orçamento, 2 pessoas de obra. Para realmente aplicar isso e a gente tentar disseminar isso como um todo para a empresa. Passados 6 meses, a gente fez modelagem, entendemos o que era tudo isso, né, como era esse processo de uma forma interna. Só que aquilo ainda não fazia muito sentido para a MPD, porque a MPD nunca fez modelagem interna, né? E aí isso quase morreu naquele momento, quando o departamento de projetos assumiu isso. E aí, a partir daí, apesar de, né, já tinha sido investido um grande valor no começo, então, às vezes, sem recursos, a gente teve que começar, com passos de formiguinha, a voltar esse tipo de assunto, né? Então, a gente começou com modelagem interna ainda, porque quando a gente orçava com os projetistas, a gente não tinha, o projeto era praticamente o dobro do valor, não tinha condições, o que a gente não enxerga hoje, os projetistas evoluíram muito com isso. E até que a gente conseguiu trabalhar com uma modelagem externa, né? Com seus problemas também, porque questão de responsabilidade, a gente fazia a modelagem, tinha que revisar, e o projeto não era revisado, enfim. Então, tinha todo um processo, até que a gente conseguiu, efetivamente, contratar o projetista, alguns projetistas para desenvolver isso. Então, a gente trabalhava misto, algumas coisas terceirizadas, outras com os projetistas, para a gente conseguir evoluindo isso. Então, foi um processo evolutivo aos poucos. Cada empreendimento, a gente buscava algo novo, né? Então, passo a passo, a gente foi evoluindo isso, cada empreendimento. 2013 foi o primeiro piloto. E aí, em 2017, foi quando a gente conseguiu contratar o primeiro projetista, né? Então, só nesse período já foram 4 anos. Claro que a gente não vai mais passar mais por isso, porque eu acredito que os projetistas já estão muito mais evoluídos, já estão desenvolvendo muito bem. É só uma questão realmente de alinhamento do seu projetista, né? Às vezes o seu projetista efetivamente não aplica ainda, mas se você foi o que a gente fez na época, né? A gente confiou muito no nosso projetista parceiro. Então, ao invés de a gente trocar um projetista que a gente já trabalhava há anos por um projetista que
que entregava em BIM, mas a gente não conhecia a solução técnica dele, a gente decidiu trabalhar a implantação em BIM dentro do escritório do parceiro. Então, ao invés a gente aproveita que a empresa é uma empresa maior e mais estruturada, e os projetistas a gente entende não só como fornecedor, mas como parceiro mesmo, porque a base do BIM é o modelo, é o projeto, não tem como fugir disso. Então, a gente investe um pouco mais nisso para a gente conseguir ter resultado mais para frente. Então, o principal parceiro é o projetista hoje nosso, né? Então, por isso também evoluiu muito mais em projeto e a gente está crescendo cada vez mais para a equipe de obra, para a equipe de planejamento, para a equipe de orçamento e vamos crescendo isso. Gente, tem uma pergunta que eu acho que vai ser a última, tá, gente? Depois vocês procuram a Lígia, mas vou passar aqui, peraí. Bom dia, Lígia. Meu nome é Cleudo, eu sou da TPF Engenharia. Você estava falando sobre projetistas e tudo mais, e eu queria entender se houve algum pedido de ajuste, algum pedido da mudança da forma de modelagem para os projetistas, para facilitar a leitura no tablet, ou até de detalhamento mesmo. E aproveitar já também para engatar outra pergunta, que houve alguma entrada de dados por parte dos mestres de obra, de quem estava usando no campo, ou eles usavam apenas para visualização e esse tipo de coisa? Tá. Sobre a questão do projetista, a gente sempre fez alguns testes. Desculpa. A gente sempre fez alguns testes, porque para o projetista já era um desafio implementar algo num processo que ele já não estava acostumado. Então, a gente tem, sim, o nosso manual de diretriz de modelagem, né? A gente tem as orientações, quais informações eu preciso ter e tudo mais. Então, a gente tem uma base, a gente coloca os nossos requisitos para eles, só que a gente não é a favor de colocar requisitos extras que não necessariamente são relacionados ao projeto em si. Como, por exemplo, uma setorização de planejamento. Uma setorização de planejamento cabe ao departamento de planejamento, porque isso vai ser escolhido, talvez não numa etapa que o empreendimento está sendo desenvolvido e projetado, concebido. Né? Então, eu não vou ficar pedindo para o projetista colocar, naquele momento, uma informação, ou fazer uma divisão, fazer uma modelagem diferente, porque aquilo vai ser executado, e lá, na hora de realmente fazer o planejamento, a decisão mudou completamente. Né? Então, a gente entende que cada um tem o seu papel também, e aí a gente tem buscado como realmente vincular todas essas partes. Né? Porque aí isso leva à sua segunda pergunta. Né? Eu acho que cada um precisa ter o seu papel de colaborar dentro daquele modelo. Como ainda a gente está descobrindo. Né? Eu acho que vale uma descoberta em conjunto, mas hoje ainda os mestres não estão inserindo informações. É a nossa pretensão. A gente tem estudado ferramentas, tecnologias que possam permitir isso, porque acredito que é um ponto muito relevante, mas ainda isso está em evolução. Não temos conseguido exatamente isso ainda. Acho que é isso, gente. Qualquer coisa, podem me perguntar, podem me procurar aí no evento, ou meus contatos estão aí disponíveis para vocês. Obrigada.